Olá para você que está acompanhando o Saba Vlog. Nessa terceira entrevista da série Outubro Rosa, vamos conversar com mais uma mulher que passou pelo câncer de mama. Vou conversar hoje com Fabiana, a quem eu agradeço o convite. Aliás, a Ariane Porto falou para ela conceder entrevista a mim. Eu agradeço mais uma vez a Ariane Porto, que foi a primeira entrevistada. E eu agradeço a Fabiana por ter se colocado à disposição para falar com a gente. Fabiana, se apresente ao público, como é seu nome completo, aonde você mora, qual a sua profissão, vamos lá. Então, eu me chamo Fabiana Tridapali, tenho 38 anos, sou de Camboriú, Santa Catarina. Conheci a Ariane, por intermédio da nossa psicóloga, né? Um anjo em comum que nós temos. E eu sou formada em design de moda e atualmente trabalho com modelagem no ateliê de noivas aqui na minha região. Tá certo, então. Como que foi a descoberta do câncer e qual foi a sua reação? Então, eu descobri o câncer há 2 anos. Eu não tinha histórico de câncer de mama na família, né? Os meus exames preventivos estavam todos em dia. Fazia um ano, para ser bem exata, 1 ano e 3 meses que eu tinha feito o meu último preventivo e não tinha aparecido nada, nenhuma suspeita, absolutamente nada. Foi bem no início da pandemia, quando eu descobri. E, na realidade, quem percebeu, num primeiro momento, foi o meu namorado. Nós estávamos deitados e ele simplesmente foi me abraçar, e no que ele me abraçou, ele sentiu um caroço, algo diferente na minha mama, né? Ele assim, nossa, né? Acho que parece que tem um caroço aqui. E eu disse, não, é coisa da tua cabeça, imagina, né? Algo que eu, um ano anterior, tudo certo, né? Eu tinha 36 anos na época. Sim, não, nem nunca passou pela minha cabeça. Porém, acendeu um alerta, então eu peguei, já procurei a minha ginecologista, né, com essa minha preocupação, e dali então começou a minha luta, né, com relação a isso. Realmente era um nódulo maligno, né? Quando eu descobri ele, ele já estava com 3,5 centímetros, então foi algo assim muito rápido, né? Então, em um ano não havia nada, e no ano seguinte já era um nódulo que já estava grande, né? Que não havia mais possibilidade de fazer uma cirurgia antes, tive que começar com a quimioterapia. Fiz a quimio num primeiro momento, né? A quimio tradicional, né? As quatro vermelhas, as 16, se eu não me engano, brancas na época, como é chamada. Tive todos os efeitos, perdi o cabelo, passei por cirurgia, depois fiz rádio, né? E o subtipo que eu tive, né? No caso, depois eu até vou falar mais, que eu tenho, infelizmente, ele é um dos mais agressivos, ele é o triplo negativo, né? Que existem vários subtipos de câncer de mama. E os médicos me explicaram que quando ele acomete mulheres com idade mais jovens, né, ele acaba sendo muito agressivo. Então, e ele se desenvolve muito rápido, que foi o que aconteceu comigo, né? Ele cresceu muito rápido. Enfim, esse subtipo de câncer de mama, após o tratamento, ele tem poucas opções de terapias para você continuar com a manutenção, né? Os cânceres, quando eles são hormonais, eles têm, algumas mulheres tomam, né? Eu não sei bem ao certo, mas tomam durante um período de 5 anos, às vezes 10 anos, bloqueadores hormonais. E para o subtipo que eu tenho, não existia isso. Existia uma opção terapêutica e eu, depois, após fazer as rádios, eu estava fazendo uso dessa terapia, que é o Xeloda, e quando eu estava no finzinho dele, acho que foram 6 meses, eu descobri uma metástase, né? E daí a coisa pegou bastante. Quando você descobriu a metástase, daí o que que aconteceu?
Primeiro foi um susto, né? Eu sempre me mantive muito positiva com relação à situação, por mais que eu soubesse, né, no início, no primeiro tratamento, que era um tratamento muito difícil, né? A quimioterapia era algo que exigia demais de mim, né, do meu corpo, da, da minha mente também, né? Dos meus familiares, da minha rede de apoio, que graças a Deus foi uma rede de apoio assim que eu não tenho nem como mensurar o tamanho dela e o quanto ela foi importante para mim, né? Então, no meio dessa turbulência toda, a gente encontra pessoas maravilhosas que acabam nos dando forças. A Ariane foi uma dessas pessoas e nos ajudando a enfrentar todo o processo. Então, eu sempre me mantive muito ativa, positiva com relação ao tratamento, eu disse não, câncer, né, a cura e tudo mais. Eu estava muito positiva. E quando eu descobri a metástase, eu não fiquei em nenhum momento sem a quimio, né, porque eu estava fazendo uso dela oral. Quando eu descobri a metástase, foi um baque muito grande para mim, porque eu pensei, nossa, né, eu fui tão certinha, fiz todo o tratamento de uma forma tão correta e ele voltou, né? No início foi muito difícil, isso que eu descobri foi no início do ano passado, né, a metástase pulmonar, e desde então eu troquei o meu protocolo de tratamento e venho seguindo com ele, né? Não, perdão, eu falei que foi final do ano passado, né? Não, já faz mais tempo que eu descobri, eu já estou há mais tempo em tratamento com essa descoberta da metástase. Já faz 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que eu estou tratando, né? Fazendo esse tratamento. Então, nesse tempo, nesse período, eu passei por muitos altos e baixos. Eu digo assim, a quimio eu só não perdi o cabelo com essa quimio que eu faço, mas eu tenho todos os efeitos colaterais, né, de um tratamento pesado, né, tanto físico como psicológico que uma quimioterapia traz. Mas estou aí, estou firme e forte, né? A gente está, eu me inseri num novo universo. Eu me inseri inicialmente no universo do câncer, né? De tratamento, de cura, de tudo, e depois eu me inseri no universo de um tratamento que a princípio não tem cura, né? Porém, há tratamento e eu restabeleci minha fé, eu tenho muita fé em Deus, tenho fé na medicina. Eu sei que a medicina está cada vez mais evoluindo e novos tratamentos estão surgindo com possibilidades de você ter um tratamento mais efetivo, que te dê uma qualidade de vida, né? Que é o que a gente busca, tentando entender que, apesar de não existir a cura, existem tantas outras doenças que não têm cura, porém elas são doenças crônicas que têm que ser tratadas, né? E sem a medicação você não consegue viver, né? Conviver com, com a doença. Então, eu tento encarar dessa forma, né? Como uma doença crônica, claro, um grau de gravidade, né? Muito alto, porém que há medicações que me deixam com uma qualidade de vida boa, né? Que eu possa fazer as minhas atividades, enfim, da forma que eu da melhor forma possível. Então, antes daquele abraço que seu namorado te deu, você não fazia o exame do toque ou fazia e não percebeu? Não fazia, não fazia e é até um alerta, porque até então eu os exames preventivos estavam em dia. Eu estava fora da idade considerada como a idade de maior alerta para as mulheres, né? Que é depois dos 40 anos, que vem toda essa questão para que você tenha uma atenção maior para isso. Não havia histórico familiar, né? Não tinha casos de câncer de mama na minha família. Então, não fazia. Confesso que o exame de toque era algo que eu não fazia, não, e não tenho nem vergonha de dizer, e até em algumas
palestras que eu participo, né, do Outubro Rosa. Essa é a minha. Eu pergunto para as mulheres que estão ali se elas têm o hábito de fazer o exame, né, o autoexame. E a maioria, assim como eu, não, a gente não tem esse hábito pelos mesmos motivos que eu tinha na época, né? De, não, mas o meu preventivo, né, tá em dia, não estou na idade considerada perigosa para desenvolver um câncer, então tá tudo bem, né? Só que, infelizmente, não é bem assim. Se eu tivesse o hábito, talvez, de fazer, porque no meu caso era um nódulo palpável, né? Existem situações que ele se instala num lugar da mama onde ele não é tão palpável, você só vai conseguir palpar ele quando ele já está com um tamanho maior, né? Mas no meu caso, se eu tivesse talvez feito se eu tivesse o hábito de fazer esse autoexame, o toque, né? Eu talvez tivesse descoberto um pouco antes. Você falou que faz um tratamento com comprimido na boca que se chama químio, ou rádio, né? Eu fazia, né? Era químio oral na época. Como é que é? Se toma quantos por dia? Vai muito do. Eles fazem um cálculo da sua altura e do seu peso, né? Daí o médico determina quantos comprimidos você tomava. Existem várias químios orais, né? A que eu fazia na época eram. Ai, eu acho que eram por dia, se eu não me engano, 8 comprimidos. 4 de manhã e 4 da noite. Era bastante. E você tomava esses 4 comprimidos ao mesmo tempo de manhã e 4 ao mesmo tempo à noite? Sim, sim, era tudo junto. Para chegar daí na dosagem indicada pelo meu oncologista na época. E os efeitos, eu acho que são praticamente os mesmos da químio que se faz no hospital. Também vai de paciente para paciente. Esse que eu fazia na época, ele é 880. Ou ele tem muito efeito colateral, ou ele não tem. Eu fui presenteada, na época eu não tive efeito colateral nenhum. Da quimio oral, para mim, ela foi a melhor opção com relação à qualidade de vida, né? Então, eu tomava e não tinha enjoo, não tinha nenhum efeito, mas ele costuma dar efeitos. As pessoas geralmente ficam com as mãos muito sensíveis, escuras, sabe? É bem delicado quando ele causa o efeito colateral. Mas eu fui privilegiada que ele não me deu efeito colateral. Porém, ele também não foi, eu digo assim, tá, ele não me deu efeito colateral, mas na época ele também não foi muito efetivo, porque foi nesse período que eu descobri, no caso, a metástase, né? Sim. Antes do câncer, como que você via as campanhas do câncer de mama, ou outubro rosa, ou mesmo aquele alvo azul que tinha, e depois do câncer, como que você vê essa campanha? Como foi o antes e o depois? É completamente diferente, assim, né? É aquela história que a gente acha que nunca vai acontecer, né? Com a gente, né? Então, eu tinha essa percepção até nas empresas, né, que eu trabalhei. Essa campanha ela sempre foi muito viva e ativa, e existiam palestras falando sobre o assunto, algumas palestras um pouco vagas, eu digo, né? Mas eu imaginava que comigo, talvez pela minha idade ou por ser muito dito que as mulheres têm que se preocupar depois dos 40 anos, né? Eu acho que talvez na minha mente era isso que eu tinha. Não, até agora está tudo bem, não preciso ter esse alerta todo, porque isso não vai acontecer comigo. Eu tenho uma vida saudável, eu tenho uma alimentação que tá tudo bem, não sou uma pessoa que consumia uma alimentação muito gordurosa, né? Tinha uma prática de atividade física, eu não era do grupo de risco, digamos assim. Então, no momento da minha vida, eu achei que estava tudo bem. E é muito difícil porque, assim, eu tinha 36 anos, né? Hoje, na época era meu namorado, hoje é o meu marido, moramos junto. Nós tínhamos planos, né? Tínhamos planos de ter filhos e tudo mais. E até então, a gente foi deixando, né? A gente está junto há 12 anos e era algo que a gente estava pensando,
né, em ter. E foi interrompido, né, os nossos planos foram interrompidos devido à doença, né. Então, realmente era algo que eu via, eu sentia, né, pelas mulheres que estavam passando, né, por aquilo ali. Conheço, né, acho que hoje é impossível você conhecer alguém que não conheça pelo menos uma pessoa que passou e enfrentou o câncer de mama. Então, eu tinha pessoas que estavam passando por aquilo, mas eu, em momento algum, imaginei que aquilo fosse acontecer comigo. Depois que aconteceu, eu vejo o quanto é importante fazer um alerta para as mulheres, mas um alerta mais verdadeiro e sincero. Os casos hoje de câncer de mama em mulheres mais jovens, antes dos 40 anos, ele vem crescendo muito, né? Então, eu acho que fazer campanhas, mas falar com pessoas, no caso do câncer de mama, né? Falar com mulheres, apesar que o câncer de mama ele pode afetar os homens também, é uma porcentagem muito pequena, mas isso pode acontecer também. Mas quando a gente fala em câncer de mama, a gente acaba atingindo mais as mulheres, né? Ou falando mais para as mulheres. Fazer esse alerta que não é só depois dos 40 que você tem que se preocupar, não, você tem que se preocupar é, desde sempre, você tem que conhecer o seu corpo, você tem que conhecer a sua mama, você tem que se tocar para ver se não tem nada diferente. E muitas mulheres me perguntam assim, mas como é que eu vou saber, né, se tem alguma coisa ou não? E eu falo, a partir do momento que você conhece o seu corpo, se aparece qualquer coisa diferente, você vai sentir que aquilo ali não existia antes, né? Pode ser um nódulo, pode ser um ser maligno, pode ser benigno, só que a partir desse instante você tem que procurar um profissional, que é outra coisa também que eu nem sabia que existia antes disso, né? Que é o mastologista. E quando eu converso com mulheres, a maioria não sabe nem que existe essa especialidade, que é o mastologista, que é o médico que cuida das mamas, né? Que a gente acaba procurando só depois que, né, tem uma suspeita ou descobre algo diferente nas mamas, né? As mulheres são habituadas a ir só no ginecologista, fazer o preventivo e deu, né? Mas conhecer essa especialidade também é muito importante, colocar na rotina, assim como você coloca né, no médico para fazer a prevenção, para fazer o preventivo, colocar aí no mastologista também, uma vez por ano, numa consulta, para você fazer esse autoexame, enfim, e pedir para o próprio médico a importância, eu vejo hoje, né? De solicitar um ultrassom nas mamas, né? Você não precisa começar fazendo. Tanto que eu descobri, né? Tive certeza, não precisei nem fazer mamografia. No meu caso, eu vi foi visto, né? Que existia um nódulo ali, depois foi feito biópsia, né? Mas foi com ultrassom nas mamas. Então, é um exame que às vezes passa despercebido por conta da idade, o médico não pede, mas que é importante que você saiba que exista e que você peça para o médico ou para a médica, não, eu gostaria de fazer, por mais que não tenha nada, para eu me sentir mais segura, vamos fazer, vamos ver como é que tá, só para eu ficar bem, né? Você deu duas informações importantes. A primeira é do câncer de mama em homens, a Ariane já tinha dado uma entrevista, eu gravei com ela, mas a segunda é que eu não sabia que tinha idade para se preocupar, para começar a se preocupar com câncer de mama. Isso eu realmente não sabia, que era a partir dos 40. Até porque são muitos casos realmente que aparecem em jovens, eu achei que nunca tivesse existido isso. É, infelizmente, até se você prestar atenção nas campanhas, assim, ou até na solicitação de mamografias, né, é indicado para que as mulheres comecem a fazer a mamografia depois dos 40 anos. Mas o ultrassom de mamas, por exemplo, ele pode ser solicitado antes, então é algo que realmente, se o médico não tem o hábito de te pedir, o importante é que você peça, que queira, exija, não, eu quero fazer um ultrassom. Até no SUS, né, que talvez alguns exames sejam mais difícil de serem solicitados pelos médicos, talvez até pela demanda, mas acredito que seja um direito, né, da paciente ou do paciente de solicitar esse tipo de exame para que realmente faça uma varredura e tenha uma investigação mais a fundo, né? Veja o meu caso, né? Eu não tinha nenhum dos critérios para desenvolver um câncer aos 36 anos de idade, né? E eu conheço hoje muitas mulheres que
descobriram o câncer de mama antes dos 40 anos, né? Como eu Sim, falei, isso infelizmente tem acontecido muito. certo. Você participou do Mama Nossa? Participei, Como claro. é que foi? É como eu falei, assim, né? Você descobre uma doença muito grave, mas você, nesse meio, encontra pessoas maravilhosas, né? Você conhece seres humanos incríveis, assim, que te dão força e te dão esperança, é, em continuar. E isso aconteceu no Mama Nossa, né? A gente compartilhou muitas experiências, né? Várias mulheres ali, cada uma com o seu relato, com a sua história, e aquilo ali me gerou uma energia e uma força muito grande. Por mais que a gente esteja distante, né? Eu sou de Santa Catarina, e a maioria é de São Paulo, de Campinas, se eu não me engano, daquela região. A gente, né, algumas mais próximas, a gente mantém uma relação de apoio, assim, é uma rede de apoio que é muito importante. É muito importante você conversar com pessoas que estão passando pela mesma situação que você, né? É como se a gente se entendesse. A gente sabe como é que é a dor que aquela pessoa está passando naquele momento. Então, uma nossa para mim foi assim, nossa, fundamental. Você disse mais cedo na entrevista que contou com um grupo de amigos, amigas. São grupos, são amigos pessoais ou tem algum grupo, assim, no Facebook, no WhatsApp, que as mulheres podem ter acesso e que eu possa colocar na descrição do vídeo? Tenho as duas opções, né? Eu, num primeiro momento, eu tive uma rede familiar e de amigos que, assim, que me sustentam até hoje, né? Eu senti o amor muito mais forte. O amor de uma forma que antes eu não sentia. Então, até, sei lá, às vezes, meio clichê falar, mas você realmente começa a ressignificar algumas coisas na sua vida depois que você passa por uma situação extrema como é uma doença tão grave quanto. E existe também essa rede de apoio. Eu posso te passar o link, que são meninas do. Eu tenho duas redes de apoio assim de WhatsApp que a gente troca bastante informação, tanto de meninas que passaram pelo triplo negativo, né, que é o subtipo de câncer que eu tive, como meninas que estão enfrentando a doença com metástase, né? Então, ali existe muita troca de informação, de experiência, e pessoas e mulheres do Brasil inteiro, cada uma com a sua experiência, cada uma com a sua luta, e é interessante porque você acaba discutindo, às vezes, com o teu próprio médico, então, eu tenho uma amiga que ela está passando pela mesma situação e ela está usando medicação tal e tal, e acaba discutindo as possibilidades, né? Eu acho que a informação ela é muito importante. Então, quando você tem a informação, você não aceita tudo que é lhe dado, né? Você questiona se realmente aquilo ali até para você entender o que está acontecendo, se aquela medicação pode ser claro, né? O médico tem o seu conhecimento, isso é um fato, mas você poder discutir com ele sobre as alternativas de tratamento, eu acho que é importante, porque, né, a gente, nada melhor que um paciente para conhecer o seu próprio corpo, né, e até o limite. Até essa semana eu conversei com os meus médicos sobre a questão da quimio que eu venho fazendo, dela ser muito tóxica e até que ponto ela está sendo efetiva no meu caso ou não. Então, até que ponto ela está valendo a pena a toxicidade que eu estou tendo, né? Não consigo ter qualidade de vida em alguns momentos. E será que não é o momento da gente tocar? Porque o meu corpo já não estava mais aguentando os efeitos colaterais, né? Então, essa troca, né, de paciente com o profissional que está te atendendo, ela é muito importante. E realmente, né, a gente, né, conversou, não, vamos então focar nesse tratamento aqui, porque realmente esse tratamento talvez seja mais efetivo, porque o que você está hoje não está dando a resposta que a gente gostaria. Então, não adianta eu ficar te maltratando com um tratamento que não está, no teu caso, né? Porque cada corpo reage de um jeito. Então, às vezes, a quimio que eu faço hoje, no meu caso,
não é tão efetiva nesse momento para mim, mas para uma outra pessoa que esteja fazendo na mesma situação, o corpo dela reage de uma forma completamente diferente. Então, é muito individual. Então, você se conhecer e saber e trocar essa informação com os profissionais que te atendem, ela é muito importante até para a própria efetividade do tratamento em si. Então quer dizer que depois que você descobriu o câncer, depois do tratamento, você passou a ver a vida de uma outra forma? Ah, sim, consegue, Silvia. Não, é impossível, eu acho, que uma pessoa passar por um tratamento, enfrentar um câncer e não valorizar ou enxergar alguns pontos, assim, é muito difícil. Eu acho que de todas as pessoas que eu conheci, elas enxergam a vida de uma outra maneira, né? Existem pontos que você começa a valorizar, né? Como as pessoas que realmente estão do teu lado, sentir o amor. Eu sinto hoje o amor das pessoas que estão próximas de mim de uma maneira completamente diferente. E é tão genuíno que eu até me emociono, assim. É muito bonito de ver o quanto você é amada, não que antes você não fosse, mas quando você descobre que um dia você não estará mais aqui, é bem engraçado, porque todos nós sabemos que a gente vai partir um dia, né? Que ninguém vai ficar aqui para semente. Mas eram situações que eu, com 36 anos, jamais imaginei enfrentar. E, né, como todo mundo, não, eu vou morrer lá com os meus 90 anos de idade, vou ter uma vida plena, vou ter os meus filhos, os meus cachorros, vou ter os meus netos, e tá tudo certo, vou morrer de velhice, vou estar dormindo e vou, né? Esse é o ideal, eu acho, da maioria das pessoas. E quando você bate na tua porta ali, oi, não é bem assim, a vida é hoje, ela está acontecendo hoje, não fica se prendendo no que você acha que vai acontecer com a sua vida, porque não é bem assim que funciona. Você acha que você tem um controle da sua vida e você não tem. Então, se você não aproveitar o hoje, o que você tem no seu dia a dia, as coisas que estão ao seu redor, hoje, você está perdendo tempo e você não sabe quanto tempo você tem. Então, encarar isso, a gente sabe muito disso na teoria, eu pelo menos, né? Estou falando por mim. Na teoria, isso para mim não era, não, né? A gente sabe que a gente tem que viver o hoje, que a gente não pode ficar pensando, quando eu tiver, quando eu me aposentar, quando eu trocar de emprego, né? Quando eu ganhar mais, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, eu vou viajar, eu vou ter ou eu não vou ter. Então, essas coisas, elas são muito, elas mudaram, né? Radicalmente na minha vida. Hoje, eu não consigo fazer planos a longo prazo, né? Eu acho que talvez daqui a um tempo eu consiga, quando eu chegar aí no ideal de doença estável na minha vida, talvez eu consiga fazer um plano, planos um pouco mais longos, assim. Mas hoje os planos da minha vida são muito próximos, assim, né? Eu quero fazer tal coisa, está dentro das minhas possibilidades, então vamos realizar isso. Eu estou bem hoje, então eu vou caminhar na praia. Ótimo, hoje eu estou me sentindo bem, eu vou fazer isso. Então, e sentir prazer naquilo. Uma coisa que eu descobri, que eu até me sinto grata por isso, como eu falei, meu tratamento ele é tóxico, então tem dias que eu fico ruim, no sentido de não ter forças para fazer as coisas, né? Ficar enjoada, não conseguir comer, não conseguir sentir cheiro, né? Eu fico muito debilitada. E no dia, daí passa o período, né, pós-químio, que eu fico mais debilitada e eu estou bem, eu sinto prazer em conseguir varrer a casa, por exemplo. Eu assim, meu Deus, estou conseguindo lavar uma louça. Então, são coisas tão banais, mas quando te tiram até isso, que você não consegue ter forças nem para varrer uma casa, por exemplo, você dá valor até para aquilo ali, de você estar com disposição para fazer aquela atividade que é do dia a dia, que muitas vezes é uma atividade que a gente não gosta de fazer. Então, começa a ver as coisas de uma maneira completamente diferente, a dar valor para as coisas. Eu falo que eu não pude ter filhos, mas eu tenho dois animaizinhos em casa de estimação e eles são a minha alegria. E ver eles brincando, né, a ingenuidade deles, da alegria deles de um brincar com o outro, me ensina muito sobre isso mesmo, sobre
o momento que eles estão vivendo ali ser um momento alegre deles, de brincar, de curtir, de ser feliz, de aproveitar tudo que eles podem. Então, eu disse, não tenho filho, eu tenho dois pets que me ensinam muito como a gente deveria enxergar alguns momentos da nossa vida, com a alegria que eles enxergam o momento que eles estão vivendo. E quero dizer que você, Ariane, e, esqueci o nome da outra moça. Esqueci o nome da outra moça. Ariane, você, esqueci. São guerreiras. São guerreiras, batalhadoras, muito fortes, porque Vanessa, a Ariane, a Vanessa e você, Fabiana, são guerreiras, porque uma doença como essa, qualquer doença, é difícil você enfrentar com dignidade, com esperança, com força, sem o medo. E vocês conseguem fazer isso a cada dia. Transformaram em documentário. A Ariane fez uma minha e vocês participaram de uma nossa. E eu espero que cada dia mais mulheres enfrentem o câncer de mama com força, com alegria, sem perder a fé. Mas a primeira coisa que eu desejo é que isso nunca aconteça na vida nem de vocês e nem das mulheres que ainda não tiveram, que isso não ocorra. E que um dia o câncer seja apenas um signo. Esse é o meu desejo, que um dia a medicina ela encontre uma vacina para isso. Essa é a minha esperança também. Eu acho que quando você descobre uma metástase, né, você sabe que você, né, tem que se manter à base da medicação. Essa esperança dessa evolução da medicina é exatamente isso. Eu sei que por um período aquela medicação ela vai me ajudar. Só que eu sei que talvez ela daqui a um tempo ela não seja tão efetiva. Eu peço para que eu consiga ficar bem até que apareça uma vacina, até que apareça uma forma de disso ser exterminado, porque realmente é uma doença que não adoece só o paciente. Ele adoece uma família inteira, ele adoece os seus amigos, as pessoas que te amam, elas sofrem talvez tanto quanto você, né, que está passando por aquilo. Então, ela não é uma doença fácil de enfrentar no núcleo familiar também, porque o sofrimento dela é gigantesco. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé que um dia isso vai ser controlado, né? Que a medicina vai, como você falou, encontre uma vacina, encontre algo que extermine essa doença tão grave, tão séria. Obrigado, Fabiana. Obrigado pela entrevista. Obrigado também, Ariane Porto, que te indicou também. Muito obrigado. Imagina, obrigada a você pela oportunidade, né, da gente pegar, falar, expressar e poder alertar mais mulheres, né, para que a prevenção ela é sempre muito importante e ela salva muito. O câncer, né, apesar da minha situação, é uma situação que 10%, 5% acaba acontecendo assim de ter a metástase. Mas o câncer de mama, quando ele é descoberto no início, as chances dele de tratamento ser 100% efetivo e essas mulheres serem curadas ali naquele primeiro momento, ela é altíssima. Então, fica aí a importância de estar sempre alerta, conhecer o próprio corpo e pedir os exames para que você tenha esse controle ali. Obrigada. Por nada. Obrigado também a você que nos assistiu. Até semana que vem com mais um Sábado Love. Tchau. Tchau.